Os irmãos sabem que nós entramos domingo passado numa nova série de mensagens. Quem se lembra o nome dela? Paradigmas, né? Conceitos de ontem que fazem o quê? Que nos atrapalham hoje, né? A gente tem conversado sobre alguns paradigmas, alguns modelos que nós recebemos lá no passado e que muitas vezes atrapalham a nossa teologia e atrapalham a nossa atuação no mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um paradigma de igreja e templo. Na semana passada nós conversamos sobre a missão da igreja e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre igreja e templo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. E hoje não está projetado, nós leremos muitos versículos. Eu vou saltar alguns, mas que vai dar para a gente entender todo o contexto, mas a gente precisa passar por esses versículos para a gente entender o que é que está acontecendo. Atos, capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 8. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Por favor, veja se não tem alguém aí do seu lado que está sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Amém? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Nós leremos agora Atos, capítulo 7, versículo 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Vamos agora para o versículo 48, ainda do capítulo 7 de Atos. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor: onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, o que ele fez? Adormeceu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Que nessa noite seja a palavra do Senhor que prevaleça sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos de um paradigma de igreja e templo, nós falamos de um paradigma muito sério. Porque eu li a história para os irmãos de Estevão. E Estevão é um homem que morre por desconstruir o paradigma do templo. Como os irmãos puderam perceber, Estevão teve algumas acusações contra ele. No versículo 11,
Eles vão acusar que Estevão blasfema contra quem? Moisés e Deus. Olha que interessante, no versículo 13, eles vão acusar o Estevão de blasfemar contra quem? A lei e o lugar santo. Então os irmãos podem perceber que eles estavam entendendo Moisés como a representação da lei, mas eles também enxergavam Deus e o lugar santo, o templo, como a mesma coisa. E eles começaram então a acusar Estevão de blasfemar contra Deus. E ao dizer que ele blasfemava contra Deus, eles diziam que ele blasfemava contra o lugar santo, que ele blasfemava contra o templo. Então veja como isso era enraizado, essa ideia de que Deus e a presença de Deus, ele estava diretamente ligado à questão do templo. E o Estevão, se você ler na sua casa, eu queria que você lesse na sua casa depois Atos 6 e 7, os irmãos vão perceber que Estevão desconstrói essa lógica, dizendo, pessoal, a gente precisa entender uma coisa, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E Estevão faz isso contando a história de Israel. Lê lá na sua casa, Atos 6 e 7, você vai perceber isso. Ele começa contando a história de vários homens de Deus, de vários homens que eram muito importantes dentro da história de Israel, para dizer lá no versículo 48 o seguinte, pessoal, vocês precisam entender uma coisa, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E Estevão vai contar aí pelo menos 6 fases desse processo. Eu queria que, se você estiver anotando, que você anotasse aí que Deus sempre quis compartilhar a sua presença. É isso que é a ideia-chave de Estevão aqui em Atos. Deus sempre quis compartilhar com o seu povo a sua presença. E aí ele destaca 6 processos dessa revelação de Deus na história, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira forma que Deus se revelou ao homem, vamos ler juntos lá, foi o quê? Face a face aonde? No paraíso. Ele começa lembrando essa história, de que no início de todas as coisas, Deus e o homem conversavam face a face. Olha o que vai nos dizer, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando, irmãos? Quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A gente percebe aqui em Gênesis que Deus, na viração do dia, ele de alguma forma se relacionava com Adão e com Eva. Estevão começa dizendo, olha, Deus desde o início, ele quis compartilhar a sua presença conosco. No paraíso ele fazia isso face a face, até que nós sabemos que o pecado tomou o lugar e o ser humano foi expulso da presença de Deus. O ser humano que antes falava com Deus face a face, o ser humano que antes se relacionava com Deus sem nenhuma intermediação, agora é afetado pelo pecado. E ele agora vai precisar se relacionar com Deus com base nos sacrifícios, nos rituais. Nós percebemos que Deus precisou começar um longo projeto de redenção. E Deus começou então a se relacionar com o homem de uma outra maneira. Então guarde isso. No Éden, como é que Deus se relacionava com o homem? Face a face. Entrou o pecado e Deus então depois começou a se relacionar com o homem num outro processo chamado de quê, irmãos? Tabernáculo. Olha Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. O homem que falava com Deus face a face, agora começa a se relacionar com Deus por meio do que a Bíblia vai chamar de tabernáculo.
Os irmãos sabem que Deus chamou um homem de nome Abraão e lhe fez a promessa de abençoar todas as famílias da terra. Os irmãos se lembram disso? Ele disse: olha, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu vou fazer multiplicar a sua descendência. E nasce com isso então os patriarcas, os cultos com os patriarcas, aonde eles começam a edificar altares a Deus, e era nesses momentos que Deus se manifestava. É interessante a gente perceber, eu já falei isso algumas vezes, que o movimento é sempre de Deus em direção a nós. Foi Deus que disse: olha, construam um tabernáculo, façam do jeito que eu pedi para vocês, e por meio do tabernáculo eu vou me relacionar com vocês. E é interessante que, enquanto isso, Deus esperou 400 anos para que a nação prometida começasse a aparecer, para que a semente de Abraão se multiplicasse. Os irmãos sabem que esse povo se multiplica onde? Em Israel, no Egito, não é isso? E aquele povo começa a ficar grande, e Deus de repente levanta um homem para tirar aquele povo do deserto, da escravidão. Qual era o nome desse homem? Moisés. Moisés tinha que tirar o povo e levar até a terra prometida. E é interessante que é nesse contexto que nasce a ideia do tabernáculo, porque o povo estava em transição de uma localidade para outra, e Deus então diz: eu vou me relacionar com vocês por meio do tabernáculo, vocês vão fazer para mim um tabernáculo. E o tabernáculo se torna, irmãos, o que a gente pode chamar de um templo móvel. O tabernáculo era um templo móvel. Eu trouxe uma imagem para ajudar a gente a entender um pouquinho. Eu acho que se apagar a luz, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, de uma representação do que era o tabernáculo. A gente pode verificar aqui que nós temos as tendas. Os irmãos estão vendo? Sim? Nós temos as tendas. Então, em volta do tabernáculo, o povo armava suas tendas, e o tabernáculo era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Aqui a gente tem uma bacia de bronze, a gente tem um altar, e aqui a gente tem toda a Arca da Aliança, todas aquelas questões do santo dos santos. Então o povo começava a se relacionar com Deus por meio de um templo móvel. Então eles iam andando, e aonde Deus mandava eles paravam, armavam o tabernáculo, e ali Deus falava com eles. Daqui a um tempo Deus mandava eles desarmarem tudo, continuar a peregrinação. Eles paravam, armavam o tabernáculo, e era a forma que Deus falava com o povo. Eu coloquei aqui uma planta do tabernáculo. Talvez você nunca tenha estudado sobre isso, mas logo quando a gente entra, a gente tem um pátio aqui, toda a questão do pátio. Nós temos aqui a questão do lavatório, nós temos aqui a questão de um altar, uma pia. E aqui, quando nós entramos, nós temos o que é chamado de santo lugar, e aqui de santíssimo lugar, onde ficava a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus. Então veja que esse é um outro movimento que Deus faz para se relacionar com o homem. Mas Deus não para por aí. Deus depois começou a se relacionar com o homem de uma outra maneira. O tabernáculo, antes da gente falar, é importante a gente entender que o tabernáculo era a casa de Deus, era o lugar da morada de Deus, mas era também o caminho para Deus por conta dos sacrifícios. Era o lugar que Deus habitava, era o lugar que Deus se manifestava, mas era o lugar onde os israelitas levavam seus sacrifícios para que eles pudessem ser então perdoados por Deus. Uma terceira fase desse processo é o que nós chamamos de templo. 2 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2 vai dizer: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. O rei Davi decidiu fazer um templo para Deus. Então veja que o povo de Israel sai de uma lógica de um templo móvel
que vai se movendo com o povo, mas quando eles se estabelecem, eles dizem: olha, agora nós precisamos fazer uma casa para Deus. Davi diz: como pode? Eu, como rei, eu tenho um palácio maravilhoso. Como pode Deus ficar morando numa tenda? Ele diz: a gente precisa fazer uma casa para Deus. É interessante a gente perceber que o templo é o movimento do homem, não é o movimento de Deus. O que Deus pediu foi o tabernáculo. Foi um templo móvel, aonde o povo fosse, a presença de Deus estava com ele. Mas Deus aceita a ideia de Davi e começa-se então a construção do templo. Os irmãos certamente já devem ter lido sobre isso. E Deus começa a se manifestar com o povo no templo. Eu trouxe um desenho também de como era mais ou menos o templo, para que os irmãos possam visualizar. Os irmãos podem ver que é uma estrutura absurdamente maior, com um sistema de sacrifícios muito parecido com a do tabernáculo, mas agora já é uma coisa grande e principalmente um lugar físico, aonde não importasse o lugar que você estivesse, você precisava ir até o templo para ter essa oportunidade de se relacionar com Deus por meio dos sacrifícios. Mas Deus não parou por aí. Deus fez um quarto movimento para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Quem é, irmãos? Jesus. Mateus 12, versículo 6 vai dizer que eu lhes digo, Jesus dizendo, que aqui está o que é maior do que o que, irmãos? O templo. Jesus começa a desconstruir a lógica do templo. Eis que está diante de vocês aquele que é maior do que o templo. Agora Deus vai se relacionar com vocês de uma maneira diferente. Não é mais por meio do templo, mas é por meio do seu Filho, que sou eu, Jesus, porque eu lhes digo que eu sou maior do que o templo. E Jesus de Nazaré é a expressão máxima da presença de Deus entre nós. Ele disse em João 10,30, que eu e o Pai somos um, de modo que quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus fez um outro movimento para que Deus pudesse se relacionar conosco. Deus agora começa a habitar em quem, irmãos? Nas pessoas. Olha João 14:23, respondeu Jesus: se alguém me ama, vai fazer o quê? Guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. A mesma glória que encheu o tabernáculo, a mesma glória que encheu o templo, começa agora, por meio de Jesus, a ser compartilhada com todos pela fé em Cristo Jesus. Deus começa agora a habitar nas pessoas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E é interessante a gente perceber que quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, Ele não diz isso em relação a templo, mas Ele diz isso em relação a pessoas. Ele diz aos seus discípulos: agora eu estou com vocês todos os dias. Senhor, mas o Senhor não estava no templo? Eu estava, agora eu estou em vocês. Senhor, o Senhor não estava no tabernáculo? Eu estava, mas agora eu estou em vocês. A glória de Deus foi compartilhada por Cristo Jesus. Nós somos convidados agora a representar esse Deus no mundo. Os apóstolos compreenderam essa mensagem, porque a Bíblia em muitos momentos vai dizer que nós somos o templo santo para a morada de Deus em espírito. Efésios 2:21 vai nos dizer isso, que nós somos o templo santo para a morada de Deus em espírito. A glória de Deus agora habita em mim e em você. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como que, irmãos?
Pedras vivas na edificação de uma casa o quê? Espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos a edificação de uma casa espiritual. Nós somos agora a habitação de Deus. Ele agora habita nas pessoas. Isso é maravilhoso. E um sexto movimento que Deus vai fazer, e está fazendo, e já fez em nossa direção, é quando nós veremos ao nosso Deus face a face. Irmãos, as nossas dores têm data de validade. Os nossos choros têm data de validade. A Bíblia diz que esse Deus que compartilhou a sua graça no Éden, que compartilhou no tabernáculo, que compartilhou no templo, que compartilhou em Jesus, que compartilhou com as pessoas, com a sua igreja, um dia nós o veremos face a face. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 João capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como, irmãos? Como Ele é. Nós veremos o nosso Senhor face a face. A sexta e última fase do processo de Deus em compartilhar a sua vida e presença com o homem será a plenitude da experiência espiritual, quando no céu nós conheceremos a Deus como também somos conhecidos e o veremos tal como Ele é. Esse movimento de Deus é extraordinário. Ele se consuma no céu. Mas sabe qual é o grande problema? É que diante de todos esses movimentos que Deus fez, nós paramos no paradigma do templo. Nós continuamos com a ideia de que o templo tem um negócio. Nós continuamos com a ideia de que uma coisa é a gente viver aqui dentro, outra coisa é a gente viver lá fora. E é interessante que Estevão, no versículo 48, depois de contar todos esses processos que Deus fez ao longo da história, ele vai dizer uma coisa: todavia o Altíssimo não habita em que, irmãos? Em casas feitas por homens. Como diz o profeta, citando uma profecia: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me dedicarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Estevão diz: pessoal, vocês acham mesmo que a gente consegue colocar Deus dentro de um templo? Ele fez todas as coisas. A terra é a estrada dos seus pés. E o que acontece com Estevão? Ele morre apedrejado. Por isso que a gente não pode mais viver preso ao paradigma do templo, porque custou a vida de nosso irmão Estevão. Ele morreu por dizer: ei, o Espírito de Deus habita em você. Ei, a glória de Deus que estava sobre o tabernáculo, agora está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Estou dizendo com isso que não é importante a gente se reunir como num domingo como esse, mas é que Deus só habita nesse lugar porque você veio. Porque Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, o que acontece? Eu estarei no meio deles. Pode ser na casa, pode ser no templo, aonde tiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles. Quero terminar com 3 rápidas lições que nós podemos aprender. Primeiro é que Deus sempre quis usar o seu povo para além do templo. É interessante, se você ler na sua casa, Estevão vai citar exemplos do povo de Israel. E Estevão vai o tempo todo com essas histórias dizer: pessoal, acordem, porque Deus está vivo. E Deus está agindo muito para além do templo. Ele usa, por exemplo, a história de Abraão. O que Estevão está perguntando é: Abraão foi chamado no templo? O que os irmãos acham? Abraão foi chamado num templo? Não. Foi chamado na região da Mesopotâmia,
Ele se manifestou a José, um outro exemplo que Estevão vai citar, ele se manifestou a José, foi no templo? Foi aonde que ele se manifestou a José? No Egito, fora do ambiente de Israel. É por isso que eles mataram Estevão. Estevão foi atrevido. Ele desconstruiu toda uma lógica, todo um paradigma. Ele cita o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado no deserto de Midian. Foi chamado num templo. Aí ele arremata dizendo: pessoal, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O que Estevão está nos ensinando é: Deus sempre quis usar o seu povo para além do templo. Ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, de modo que quem tem um lugar sagrado para a adoração era o povo pagão que procurava templos e colinas, mas aqueles que conheceram a Jesus não precisam se relacionar com Deus somente no templo. E quando os israelitas ouvem aquilo, eles ficam muito bravos com Estevão, porque Estevão desconstruiu toda a lógica de Israel. Mas a gente precisa se lembrar sempre que o templo sempre foi uma expressão tipológica para nos lembrar que Deus desejava se relacionar com o seu povo, mas que agora Ele habita em nós. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, em João 4:23, ele disse: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. De que forma, irmãos? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Faça, meu irmão, da sua casa um lugar tão santo quanto você considera a igreja. Nós precisamos entender que na nossa casa também é um lugar para que a gente faça culto. Por isso é tão importante você, marido e mulher, orarem juntos, lerem a palavra juntos. Você, pai, ler a palavra do Senhor com seus filhos. Desconstruir essa ideia de que a gente não é só na igreja, que o meu filho precisa aprender a Bíblia. Não, você pode ensinar também na sua casa. Você pode orar com a sua família. Nós precisamos, segunda lição, vamos ver juntos? Precisamos mudar a nossa relação com o que chamamos, vamos de novo? Precisamos mudar a nossa relação com o que chamamos de tempo. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em uma igreja, num culto de jovens, e eles estavam fazendo o culto na quadra da igreja. Eu achei muito interessante aquilo, e eu perguntei: rapaz, por que vocês fazem o culto aqui na quadra? E ele disse assim: não, é porque dentro do templo não pode bater palma. Só que aqui na quadra o pastor deixa a gente bater palma. Eu estou falando de 2 anos atrás, não estou falando lá de 1900 e... O que é isso? É a gente não entender o que é o templo. É a gente não entender o que é culto. Porque como é que uma coisa a gente pode fazer lá, mas aqui a gente não pode? Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu chegava na igreja e no telão tinha escrito assim: Chiu, você está na casa de Deus. A gente ficava morrendo de medo de dizer uma palavra, porque a gente estava na casa de Deus. Estou dizendo com isso que a gente não precisa ter reverência para ter culto. Eu não estou dizendo com isso que agora a gente pode fazer o que quiser, saltar pirueta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa entender que agora Deus habita em nós. Que eu sou casa, você é casa. Isso aqui é muito legal. Nós vamos colocar um teto aqui bem legal, amém? Mas Deus não habita aqui. Isso é só para o nosso conforto, é só para a gente receber bem os nossos visitantes, só para a gente se abençoar. Mas Deus habita em cada um de nós. Nós devemos ter respeito, sim,
em nossas celebrações, mas não porque Deus mora aqui, mas porque nós estamos prestando uma homenagem ao Senhor. Por isso que nós, como IBCP, nós acreditamos tanto nas células, porque nós não estamos mais no paradigma do templo. Nós acreditamos que o mesmo Espírito que habita aqui, aliás, que habita em nós, que estamos aqui, habita em cada uma das nossas casas que nós frequentamos. E que o mesmo Espírito que fala conosco nessa noite, também fala nas casas. Nós não estamos mais presos aqui dentro, como se só aqui Deus fizesse alguma coisa, como se só aqui Deus falasse aos nossos corações, mas Ele está o tempo todo falando conosco. Irmãos, é óbvio que as igrejas sempre continuarão tendo isso que nós chamamos de templo. Não estou dizendo agora, irmãos, vamos vender esse terreno e cada um vai se reunir na sua casa, não é isso. Mas é que a gente não pode nunca se esquecer que isso aqui tudo é um meio, mas não um fim. Tudo isso aqui existe para que as pessoas que vierem até aqui escutem nós dizendo: ei, Deus quer te usar para além disso aqui. Ele quer falar com você na sua casa. Ele quer te usar na sua casa. Então eu aprendo que nós precisamos mudar a nossa relação com o que nós chamamos de templo. E a terceira e última lição que eu quero ensinar aos irmãos nessa noite, vamos ler juntos? Você é o templo. Se você não se lembrar de mais nada nessa noite, eu queria que você se lembrasse disso. Você é o templo. A palavra do Senhor vai nos dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é o que, irmãos? Santuário do Espírito Santo, que habita onde? Em vocês, que lhes foi dada por Deus e que vocês não são de si mesmos. Você não é de você mesmo. Você é de Deus. O seu corpo é de Deus. Deus habita em você. Deus fala com você. Deus se relaciona com você. A glória de Deus agora está nas pessoas. E esse é a grande lição do Novo Testamento, que derruba o primeiro paradigma, que é os cristãos podem se relacionar muito além de templos. Os irmãos devem saber disso, que os cristãos não tinham templo nos primeiros séculos. Se você lê Atos, onde eles se reuniam? Nas casas. De vez em quando eles iam na sinagoga, eles estavam ainda entendendo algumas coisas. Mas a figura de templo, você sabe quando ela foi aparecer? Lá no 3º século. Quando Constantino fez o favor de tornar o cristianismo a religião oficial do seu império. E aí começou a construir templo. As pessoas foram forçadas a se tornarem cristãs. E aí a gente devagarzinho foi voltando para esse velho paradigma de que Deus só fala com a gente no templo. Eu queria concluir te lembrando que Deus mudou de endereço. Ele mora em você. Amém? Ele mora em você. Isso aumenta o nosso compromisso com Ele. Isso aumenta o nosso senso de vocação no mundo. Nós precisamos entender que Deus não mora mais em templos feitos por mão de homens, mas Ele mora em você. Por isso que tem dia que você está nervoso toda a vida. Mas se você parar um pouquinho e disser: Senhor, acalma o meu coração, Deus te acalma, porque Ele mora em você. Você não precisa mais ir oferecer sacrifício. O que nós fazemos agora é oferecer a nossa vida em gratidão, porque Cristo nos amou. Por isso a gente vai terminar essa noite cantando com muita alegria mais uma vez: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Irmãos, eu queria te convidar a cantar assim com muita alegria. Os irmãos entenderam o privilégio que é ter Deus morando na gente? Amém ou não? Ele não precisa mais de tabernáculo. A gente não precisa mais de templo. A gente não precisa mais de sacrifício. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está em nós.